Boa tarde, pessoal. Vamos falar hoje, então, sobre a conservação da quantidade de movimento. Na última aula, falamos sobre o impulso, que é a força vezes a variação do tempo, e sobre a quantidade de movimento, que é igual a massa multiplicado pela velocidade. Bem, a quantidade de movimento em uma interação, em uma colisão ou em um sistema, ela é conservada. Ela é uma das coisas na natureza que são conservadas. Tá? Por exemplo, a energia. A energia é conservada. Não é possível que se crie nem que se perca a energia. Ela é transformada. A mesma coisa acontece com a quantidade de movimento. Então, se temos uma interação entre duas partículas, essa interação, esse choque, essa colisão, vai resultar numa variação da velocidade ou na variação da massa, eventualmente, porque esses corpos podem unir-se. Bem, o que seria um sistema chamado de sistema isolado? Um sistema isolado é aquele no qual as forças externas resultantes elas são iguais a zero. Então, quando você faz a soma da força resultante externa é igual a zero, ou seja, não consideramos o atrito neste caso. Tá? Um sistema isolado é um sistema no qual não há atrito. Exemplos, professor, disso? Bem, um exemplo, então, ou alguns exemplos, são as explosões. Então, em uma explosão, as partes que explodem, pensa num fogo de artifício, ou, eventualmente, aí, uma situação talvez não tão divertida assim, mas as partes que compõem a explosão formam um sistema isolado. Tá? Uma parte literalmente empurra a outra e então temos um sistema isolado. As colisões, de todas as formas que vocês conhecem, tá? Então, um choque de automóveis, um choque entre átomos, um choque entre partículas subatômicas, um choque entre galáxias, um choque entre um cometa ou um asteroide contra a Terra, representa também um sistema isolado. Tá? Não tem como a Terra receber, então, um asteroide, colidir, e a Terra permanecer imóvel, absorver essa energia e não acontecer coisa alguma. É claro, dessa colisão, dependendo do tamanho do objeto e da sua velocidade, isso vai resultar numa série de coisas que acontecem com a Terra. Pode, inclusive, modificar o eixo, enfim, uma série de situações que podem acontecer quando de uma colisão. Tem também o pêndulo balístico. O pêndulo balístico ele é para verificar, para calcular a velocidade de um projétil. Então, você tem um pedaço de madeira segurado por duas cordinhas, duas ou mais cordinhas, enfim, é atirado, então o projétil vai ser lançado contra esse bloco de madeira e analisado a altura que ele alcança. Então, pela massa daquele bloco de madeira e pela altura que ele alcança, é conhecido a velocidade da bala. Tá? Então, é usado na parte da perícia. Também temos, como exemplo, um canhão. Tá? Aí pensamos naquele canhão antigo mesmo. Tá? Pensa um canhão aí, de tipo de navio, de guerras antigas. Aí. Então, quando o canhão, ou mesmo uma arma, ele lança o projétil para frente, ele acaba tendo um recuo. Tá? Então, o canhão também representa uma situação de conservação da quantidade de movimento. Tá? E patinadores, porque justamente a força resultante que atua sobre eles é igual a zero. Tá? Então, essas situações podem aparecer para vocês. Quando isso aparecer em um exercício, então você já faz o link com a conservação da quantidade de movimento, porque é bem provável que essa seja a forma de resolver. Pode ser um caso que caiu na UniOeste de dois corpos que estavam ligados por molas. E depois, a mola, então, ela é solta, fazendo com que o corpo A e B, cada um vai para um lado e calcule, então, a velocidade. Tá? Uma questão que resolvi com vocês lá no primeiro ano do ensino médio da UniOeste de 2013, a questão 13, que foi uma prova feita especialmente para o pessoal da Faculdade de Medicina, Então, para ingresso no curso de Medicina, tá bom?
Vai ficar de tarefa para vocês, vou estar colocando lá. Bem, no nosso caso aqui, né, um exemplo, então, para eu verificar a equação e resolver todos os outros. Imagine uma situação na qual eu tenho o corpo A e o corpo B, tá? Se movendo de maneira unidirecional aqui, né, em uma dimensão, e a velocidade B seja menor que a velocidade de A, ou seja, A vai colidir com B. Então, o corpinho A tem uma certa massa, uma velocidade inicial, o corpo B também tem massa, uma certa velocidade inicial. Ocorre, então, a colisão, essa interação, corpo A adquire uma velocidade final, corpo B adquire uma velocidade final também. Bem, como fica essa velocidade final do corpo A e do corpo B? Como é que eu posso calcular isso? Então, uma forma de calcular, tá, é pela conservação da quantidade de movimento. Esses dois corpos aqui, eles formam justamente um sistema isolado. Eu faço uma análise apenas da força que A faz em B e que B faz em A. Tá? Então, eu só analiso isso. A quantidade de movimento inicial é a soma da quantidade de movimento inicial do corpo A e do corpo B. E a quantidade de movimento final é a soma da quantidade de movimento de A final e a de B final. Tá? Então, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento final. Como é que fica aqui então, professor? Bem, então eu devo abrir. Quem é a quantidade de movimento? Massa de A, velocidade de A inicial. E de B inicial? Massa de B, velocidade de B inicial, que é igual à quantidade de movimento de A final. Massa de A, velocidade de A final. Massa de B, velocidade de B final, que é a quantidade de movimento de B final. Bem, aí vai de exercício para exercício, daquilo que ele me fornece, daquilo que ele traz para mim, para que eu possa, então, resolver e calcular aquilo que é pedido. Bom, vamos, então, para exercícios, para verificar como que essa equação tão pequenininha aqui, ela pode cair em um problema no vestibular ou mesmo no Enem.